Boa noite, boa noite. Por enquanto ninguém entrou, mas beleza. Vamos começar, né? Tô achando um pouco escuro. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui, tô achando um pouquinho escuro. Deixa eu ver. Não, aumentou um pouquinho. Ok. Eu pretendo, ao invés de fazer uma prece, eu pretendo ler um texto do Novo Testamento. O texto diz o seguinte: é sobre Jesus caminhando com os discípulos, né, por diversos lugares, e ele então ia passar por, eu vou falar Samaria, não sei se é Samaria o nome certo, que é o Samaria, onde viviam os samaritanos, né? Então o texto diz o seguinte: assim chegou a uma cidade de Samaria. Champa, legal, bacana. Assim chegou a uma cidade de Samaria, vou falar Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Aí há um parênteses aqui: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, então ele estava sozinho ali. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, está entre parênteses aqui. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará na pessoa uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Um ponto é esse, né, de que ele daria água viva e que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Eu não vou explicar nada, é só apenas para vocês registrarem isso. Uma segunda parte, também nesse mesmo texto, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é outro ponto, né? Não adianta a gente ter uma imagem qualquer de Deus, seja o que for, né? Porque Deus, na verdade, é um espírito.
uma energia, podemos dizer assim. E nós temos que amar a Deus numa coisa que não tem uma forma. Diziam assim que ele não tinha face, né? Porque quando fizeram o bezerro de ouro, então tinha lá uma coisa que se enxergava. E Deus é isso, você vai adorar uma coisa que você não vê, mas você pode sentir, perceber, só que não tem forma. É isso. Bom, vamos falar o assunto de hoje, né? Que é sobre a mente. Como eu coloquei no texto aí, os pensamentos existem separados de você. Eles não são parte da sua natureza. Eles vêm e vão. Você permanece. Você persiste. Você é como o céu. Nunca vem, nunca vai. Está sempre ali. Nuvens vêm e vão. Elas são fenômenos momentâneos, não são... Oi, Champa, boa noite. Boa noite. Pelo jeito estamos nós dois aqui. Era mais fácil eu ir na sua casa e conversar com você, né? Mas legal, beleza. Então, nuvens vêm e vão. Elas são fenômenos momentâneos, não são eternas. Mesmo que você tente se agarrar a um pensamento, você não o consegue reter por muito tempo. Ele tem que partir. Ele tem seu próprio nascimento, sua própria morte. Os pensamentos não são seus. Eles não pertencem a você. Eles vêm como visitantes, convidados, mas não são o anfitrião. Shirley. Seja bem-vinda, Shirley. Observe profundamente, então você se tornará o anfitrião e os pensamentos serão os convidados. E como convidados, eles são ótimos. Mas se você esquece que é um anfitrião e eles passam a ser os anfitriões, você está em apuros. O inferno é isso. Ô Shirley, boa noite. Seja bem-vindo aí. Receba-os. Trate-os bem, mas não se identifique com eles. Do contrário, eles se tornarão os senhores. A mente torna-se o problema porque você acolheu os pensamentos tão profundamente dentro de você que esqueceu completamente a distância, esqueceu que eles são visitantes, que eles vêm e vão. Lembre-se daquilo que é permanente. Isso é a sua natureza, seu Tao. Tem uma palavra, em vez de falar Deus, né? O taoísmo, né? Falam Tao, T-A-O, Tao. Esteja sempre atento para aquilo que nunca vem e nunca vai, como o céu. Mude a Gestalt. Não esteja concentrado no visitante. Permaneça enraizado. Ô Rodrigão, beleza? Seja bem-vindo. Permaneça enraizado no anfitrião. Os visitantes virão e irão. É claro, existem maus visitantes e bons visitantes, mas você não precisa se preocupar com eles. Um bom anfitrião trata todos os convidados da mesma maneira, sem qualquer distinção. Um bom anfitrião é simplesmente um bom anfitrião. Um mau pensamento vem, ele trata o mau pensamento da mesma maneira que trata um bom pensamento. Não lhe importa se o pensamento é bom ou é mau. Porque se você estabelece a distinção, este pensamento é bom e aquele é mau, o que você está fazendo? Está trazendo o bom pensamento para mais perto de você, empurrando o mau pensamento para longe. Mais cedo ou mais tarde você ficará identificado com o bom pensamento. O bom pensamento passa a ser o anfitrião. E qualquer pensamento, Cristiane, opa, seja bem-vinda. E qualquer pensamento, quando se torna um anfitrião, cria infelicidade, porque isso não é verdadeiro. O pensamento é um impostor e você está identificado com ele. Identificação é a doença. Existe uma linha de pensamento aí, né? Eu li muito livro sobre pensamento positivo, né? Na verdade, o meu tempo de
camelo, né, que é a metáfora de Nietzsche, eu tinha que adquirir conhecimento. Então, na época que eu fazia a faculdade em Mogi das Cruzes, eu aproveitava no trem, né, que era acho que 40 minutos, uma hora de trem, uma coisa assim, que era em Mogi das Cruzes, né, São Paulo, Mogi, e eu lia os livros do pastor norte-americano chamado Norman Vincent Peale. E era sobre pensamento positivo. Foi meu começo, né? Achava lindo aquilo, maravilhoso, né? Como tudo, né? Quando você está na fase de camelo, você vai absorvendo. Então tudo é muito bonito, tudo muito bom, né? Tá? Até você chegar na fase do leão, onde você já é seletivo, vê aquilo que bate mais com você. Tá? E aí é que você começa uma jornada mais profunda. Né? Então é isso que a metáfora de Nietzsche fala. Então se defende o pensamento positivo é ótimo e tal, não sei o quê. Não é que ele é ruim, tá? Em determinados momentos você pensa positivamente, nossa, é bom, né? Aquele momento que você está vivendo. Só que até aí você ainda está, não está indo tão fundo no que nós estamos falando aqui. Mas quando você vai mais fundo, é a mesma coisa. O pensamento positivo e negativo é a mesma coisa. É um pensamento. E o pensamento é algo externo a você. Você está rodeado de pensamentos, você está mergulhado num mar de pensamentos. Os pensamentos existem à sua volta. De acordo com o momento que você está vivendo, você vai ter um pensamento baseado naquilo. Tá? Se você estiver no meio de pessoas que estão raivosas, mesmo não querendo, quando você vê, você está raivoso também. Se você estiver no meio de pessoas que têm um pensamento negativo, elas vão falando isso, falando, daí a pouco você começa a também ficar negativo, também pensar negativamente. Isso é normal. Porque nós nos identificamos com essa energia que está à nossa volta, que é a energia do pensamento. Então, deixando muito claro, né, como ele diz aqui no começo, né, os pensamentos existem separados de você. Demora um pouco para você compreender, para você enxergar que os pensamentos estão fora de você. Mas se você começa a fazer aquilo que eu venho falando aqui, já falei N vezes, né? Vou repetir. Observe a sua raiva, que é uma coisa fácil da gente perceber, né? Observe o seu medo. Também, Lilian. Seja bem-vinda, Lilian. Legal. Observe as suas emoções, que são fortes, né? Uma raiva não tem como você não perceber, né? O medo não tem como você não perceber. A energia sexual, né? O tesão, né? Não tem como você não perceber isso. Karina, seja bem-vinda, Karina. Legal, boa noite. Não tem como, você vai perceber isso. Assim que você vai aprofundando essa observação, tá? Chega um momento em que você então começa a observar os pensamentos que chegam até você, seja ele bom ou ruim, e quebrar essa identificação. Quebrar essa identificação é perceber que entre você ser o tal Mateus, seja bem-vindo, Mateus, entre você e o pensamento tem uma distância. Aí você vai dizer assim, mas acho que você está falando bobagem, porque não tem distância. Eu estou pensando, eu. Ok, é exatamente isso. Exatamente isso que o mestre iluminado com o Osho diz. Você está identificado. Que o pensamento é seu. Que você está pensando. É assim. Eu comentava há anos atrás, né?
com os amigos de meditação, em que para mim parecia velcro. Você sabe, né, o que é velcro, né? Então, velcro, quando você encosta um no outro assim, ele cola, né? Ele cola. Né? Para mim o pensamento era como um velcro. O pensamento vinha, grudava em mim. E aí eu era o pensamento. E aí eu brigava pelos meus pensamentos, porque são os meus pensamentos. Eu estou pensando. Até um certo ponto você tem razão. Você está identificado, são os seus pensamentos. Mas quando você começa a criar uma distância, como se cria essa distância? Pela observação. Qual o melhor momento para a gente criar essa distância? Não precisa ser um pensamento. Pode ser a qualquer momento em que você se torna inconsciente. Fique consciente. Nesses momentos em que você se torna consciente, então, opa, é um momento que eu fico inconsciente, então deixa eu ficar consciente. Deixa eu ficar consciente aqui. Ô Luiz, beleza. Deixa eu ficar consciente aqui de que está acontecendo tal coisa. Eu me lembro de uma situação minha, né, há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, em que eu dirigi estava dirigindo um caminhão, e eu fui descarregar uma areia num lugar onde tinha que subir uma determinada rampinha, assim, de uns 40 metros. Só que era à noite, eu não vi, e como era uma coisa de terra, e tinha um barranco. E eu subi o caminhão um pouquinho no barranco, e o caminhão ficou querendo cair, né, do lado. E do lado exatamente da porta, do lado que eu tinha que descer. Eu tive que parar e ver que eu estava assustado, perceber que eu estava assustado, porque eu poderia abrir a porta, faria peso, né, e pode ser que nesse momento eu seria morto prensado na porta. Então eu tive que estar consciente, sem se apavorar, percebendo, fazendo movimentos bem lentos, tá? Como se fosse um gato, né? Bem lento, para que não ocorresse isso. Ok, eu consegui fazer consciente, tá? O medo vinha, né? Acho que eu vou morrer, posso morrer, prensado aqui na porta. Tá, aí eu consegui descer. E o caminhão ficou lá com a porta aberta, tá? E pendurado, meio de lado assim. Aí eu fiquei uns 3 metros do caminhão, tinha um bloco, eu sentei nesse bloco e fiquei olhando, né? Aí nessa hora, não veio medo. Medo é muito pouco. Veio um pânico total, absoluto. Estava eu e o universo só ali no escuro, não tinha ninguém. E eu falei, eu tenho que olhar para esse pânico. Eu tenho que observar este pânico. E realmente eu fiquei ali olhando o pânico. Demorou, aí passou o pânico. Aí eu peguei o celular e liguei. No caso era meu sobrinho, Eduardinho, avisando que tinha acontecido isso. Aí ele veio de carro, me pegou e fomos embora. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos para intensificar essa observação, criar uma distância. A partir do momento que a gente investe nisso, aí é possível criar a distância, então, do pensamento, não de uma emoção. A emoção até mais fácil de criar distância. Mas do pensamento, você estaria preparado para então ver o pensamento chegando e não se identificar com ele. Seja um pensamento bom ou ruim. Tanto faz. Pensamento é pensamento. Lembrando que assim, essa atenção, quanto mais você faz isso, mais você desenvolve o terceiro olho, que é aqui, o frontal. Se vocês ouvirem barulho, tá trovejando aqui, né?
E pode ser que vocês ouçam barulho. Ela vai desligar o computador, que pode dar raio e tal, né? Mas a gente não desliga o Wi-Fi, tá? Você não pode desligar o Wi-Fi. Desliga só o computador. Interrompi aqui agora, perdi o fio da meada, mas vamos dar sequência aqui. A identificação faz com que o quê? A gente sofra. Porque aí esses pensamentos vêm de tristeza, de angústia, de medo. E aí você sofre. Então eu estava falando, você desenvolve o terceiro olho aqui, que é o frontal, né? Eu já falei em diversos vídeos aí da nossa identificação com o cérebro reptiliano, que é primeiro, segundo e terceiro chakras, corpos. Depois, com o cérebro límbico, que seria o quarto corpo, que é emocional, né? E depois você vai crescendo, tá? Para que você venha até o terceiro olho, que é a parte do cérebro mais evoluída nossa. Tá? É a partir do terceiro olho que é possível você não se identificar com os pensamentos. Porque quando você está no cérebro reptiliano, você é o pensamento. Quando você chega já no cérebro límbico, que é o emocional, tá? Que seria a parte do córtex, no meio do nosso cérebro, tá? Já melhorou bastante. Aí você vai para o córtex cerebral, também já melhorou muito, 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 muito. Mas você realmente estará pronto para observar os pensamentos quando você desenvolver o frontal, chamado pelos orientais de terceiro olho. Por quê? Porque você consegue ver as coisas. Esse ver é um ver além do normal nosso aqui. Por exemplo, de vez em quando eu vejo alguma situação, algum espírito e tal, né? Já vi. Quando eu vejo, é por aqui que eu vejo. Não é a visão comum minha que vê, é pelo terceiro olho. E é através do terceiro olho que é possível nós vermos os pensamentos chegando. Tá? Aí você seja um bom anfitrião, tá? Mas não deixa eles tomarem conta, porque quando ele toma conta, ele se torna anfitrião e você perdeu toda a sua possibilidade de não sofrer. A identificação já existiu. Tá? Continuando aqui, Gurdjieff. Gurdjieff era um mestre russo, muito legal, muito bacana. Costumava dizer que apenas uma coisa é necessária: não se identificar com aquilo que vem e vai. Amanhã vem, o meio-dia vem, o entardecer vem, eles se vão, a noite vem, e uma vez mais amanhã. Você permanece. Não como você, ego, não você como corpo, não você como mente. Porque isso também é um pensamento. Como pura consciência, não o seu nome, porque isso também é um pensamento. Não a sua forma, porque isso também é um pensamento. Não o seu corpo, porque um dia você perceberá que isso também é um pensamento. Apenas pura consciência, sem nome, sem forma. Apenas a pureza, apenas o inominável, ou seja, que não tem nome, o que não tem forma. Apenas o próprio fenômeno de estar alerta. Somente isso permanece. Provavelmente muitos dirão: nossa, mas isso é muito difícil, muito difícil. Você já é isso. Só que quando você se identifica com o seu corpo, você já perdeu isso. Quando você se identifica com sua mente, você já perdeu isso.
Quando deixar de haver a identificação, você com certeza vai começar a perceber esse sem forma. Apenas o próprio fenômeno de estar alerta. Somente isso permanece. Se você se identifica, você se torna a mente, você se torna o corpo. Se você se identifica, você se torna o nome e a forma. E o anfitrião se perde. Então você esquece o eterno e o transitório se torna significativo. O transitório é o mundo, o eterno é o divino. Então, o segundo insight, né, que eu falei, o primeiro insight ia ser o segundo a ser atingido, é que você é o anfitrião e os pensamentos são os convidados. Quanto tempo faz? 25, tá. Dá tempo de falar mais alguma coisa ainda. Provavelmente, muitos dirão, né? Será que isso é verdadeiro? Será que isso realmente acontece? Eu li esse material, estou lendo, né, de Osho, né, que é um mestre iluminado. O que é um mestre iluminado? É aquele que vive no sem forma. É aquele que é apenas uma presença. Ele costumava falar, ele ficava sentado numa cadeira, dando vamos dizer assim, as palestras para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Ele costumava dizer, essa cadeira está vazia. E é interessante, né? Porque, veja bem, tem lá a cadeira e ele está sentado na cadeira. E poucos compreendem esse tipo de frase que ele falava. Vazia, por quê? Porque ele é o sem forma. Não tem alguém sentado ali. Ele não está identificado com o corpo. Ele não está identificado com a mente. É interessante que sempre que fazia uma pergunta para ele, vinha uma pergunta, né? Ele lia a pergunta, e aí então ele colocava a mão assim e olhava para a mão. Depois ele respondia. Aí até ele brincava, é que está escrito na minha mão a resposta. Ele olhava para a mão dele para que não houvesse nenhuma interferência da mente dele e do corpo dele, para que ele pudesse falar daquilo que o vazio está falando, daquilo que Deus está falando, daquilo que o tal está falando. Poucos compreenderam isso. Tem uma outra coisa que alguns não compreenderam. O Osho andava, eles tinham um andar meio desengonçado, né? E aí um dia perguntaram, por que você anda tão desengonçado assim? Ele falou, porque eu estou bêbado de Deus. Nós, quando nós bebemos, né? Eu já bebi, já fiquei de fogo, né? Tá? Então eu sei disso, né? Nós ficamos desengonçados. O movimento nosso é um movimento desengonçado. Então nós estamos bêbados de uma bebida alcoólica. Ele falava, estou bêbado de Deus. A proposta é realmente essa. Vamos ficar bêbados de Deus. Vamos ficar alerta para que a nossa mente, nossos pensamentos vêm, que é a nossa mente, e a gente então toma uma distância disso. Permanece enraizado naquilo que não vem e nem vai. Está sempre aqui. Existe um mestre do Rio Grande do Sul, brasileiro, Satya Prem, que diz assim, se você tomar 3 litros de uísque, quem você é permanece. Quando eu li isso, eu falei, nossa, olha que interessante isso, essa colocação dele. Porque, veja bem, a gente entende que se eu tomar 3 litros de uísque,
eu vou perder a consciência. Eu vou perder tudo aquilo que é a minha forma. Tá? Tanto é que aí eu faço besteira, eu faço aquilo que normalmente eu não faço. Por quê? Porque eu perdi o frontal. Não estou no frontal mais. Agora quem está comandando é o primeiro corpo, o segundo corpo e o terceiro corpo que está comandando. Mas a consciência, mesmo tomando 3 litros de uísque, você não perde. Não vai perder. Eu estou me lembrando de uma história muito linda, história não, um fato, né, que eu falei de Gurdjieff, mestre russo. Ele fez uma experiência, ele falou para os discípulos, olha, eu vou sair hoje com o carro e talvez eu não volte, mas se eu não voltar, tá tudo bem. E o que ele fez? Ele dirigiu em alta velocidade e depois dirigiu o carro no sentido de uma árvore e bateu nessa árvore. Para que isso? O cara é maluco. Não, ele não é maluco. É um mestre. Um mestre iluminado. Bateu o carro. Você sabe o acidente, você sabe como que é. Mas ele perdeu a consciência? Não, em nenhum momento. Ele estava ali presente, vendo tudo aquilo acontecer. Quebrou umas partes do corpo, enfim, foi hospitalizado, enfim. Tá, mas ele não perdeu a consciência. Estou me lembrando aqui da nossa saudosa Samarpan, em que eu sofri um acidente, falei de acidente, quebrar isso aqui, lembrei. Isso é um acidente de moto aqui em Cravinhos, onde um carro bateu na moto, de lado, né? E eu quebrei a perna daquele lado ali. E ela foi me ver no hospital. Estava aguardando 2, 3 dias para fazer a cirurgia. E ela chegou lá, é normal a gente chegar e falar, e aí, como que você tá, né? Eu falei, olha, tá péssimo, dói tudo, tudo dói, não tá fácil, mas eu estou muito bem. Esse muito bem é dizendo, eu estou aqui olhando essa dor, olhando todo esse sofrimento. Ou seja, o fato estava ali, da dor, do machucado, estava ali, mas eu estava olhando para aquilo. Então, eu estava muito bem. Boa noite para vocês. Namastê.